E antes de, né, continuar esse papo, Milton, fala um pouco, explica um pouco sobre o que é a constelação sistêmica familiar, o que isso pode impactar na vida das pessoas. Tem muita gente aí de casa que às vezes, né, o primeiro contato está sendo aqui, quem sabe. Legal. Então, conhecer um pouquinho sobre o que é. Bacana. Eu sempre falo assim, a melhor maneira de você entender o que é uma constelação é assistindo. Olha, existe uma fruta nova aqui, o sabor dela é assim, assim, assado. Não adianta, você tem que provar a fruta. Então, não estou falando que a pessoa tem que fazer constelação, mas ela tem que assistir. Quando ela assiste, ela realmente vai ter a percepção. E eu falo isso justamente porque no Instituto, por exemplo, eu recebo muitas pessoas que não conhecem. E muitos, inclusive, extremamente céticos. Eles chegam lá e falam que eles são céticos e que eles não acreditam. E aí, quando termina a constelação, a pessoa chega para mim e fala, Milton... Não tem como. Então, passar pela experiência é importante. Mesmo assim, eu vou consolidar aqui um pouco do que é isso. Bert Hellinger percebeu de uma maneira, hoje eu até explico um pouco diferente, justamente por causa do avanço que houve daquela época para o que é hoje. Certo. Então, naquela época, ele simplesmente percebeu que existia dentro do nosso inconsciente memórias, inclusive, não só nossas, mas de nossa própria ancestralidade. Mesmo que você não tenha tido contato com essa ancestralidade, isso ainda está dentro de você. E Bert Hellinger percebeu isso. Então ele percebeu, por exemplo, ele foi lá fazer uma constelação, uma das primeiras constelações que ele começou foi com um caso de câncer. Então a pessoa veio com um caso de câncer e a constelação mostrou que existia ali um ancestral que foi assassinado. Isso simplesmente com a constelação ele percebeu e ele falou. E aí a mãe do menino com câncer estava lá e falou assim, realmente, o meu avô foi assassinado. Então ele já começou a perceber como as coisas realmente se encaixam e começava a fazer sentido. E o mais rico que eu digo das constelações é o resultado. O câncer desapareceu. Uau. Então isso realmente eu considero incrível, sabe? Hoje eu percebo muitas pessoas criticando, né? Sempre vai ter críticas em todos os âmbitos. E eu não me preocupo. Por quê? Porque eu vejo os resultados. É eficaz, resolveu, ajudou, de repente não foi naquilo que você queria, mas teve melhorias na tua vida, então tem resultado. É o que importa. Exatamente, é isso que importa. Então Bert percebeu esse inconsciente que é trazido na constelação como o que ele chamou de campo sistêmico, que depois veio um cientista e explicou, campo morfológico. Então ele utilizou nas primeiras constelações representantes, ele colocava pessoas para representar esses membros da sua família que estavam ali dentro do seu inconsciente, que eram trazidos nesse campo. E aí quando ele fez isso, as próprias pessoas começaram a realmente sentirem coisas o que aquela ancestralidade tinha sentido. E aí vem o grande segredo do próprio Bert, né? Tá bom, ok, eu sei que meu bisavô morreu, mas e daí, né? Tipo, o que eu tenho a ver com isso? O teu código de DNA traz, e aí por isso que eu fui estudar, eu queria entender isso, e aí eu entendi que realmente essa memória é transferida justamente o que a ciência chama de código. Então realmente está tudo codificado aqui dentro. E nós temos memórias aqui de nossa ancestralidade muito mais longínquas do que a gente conseguia imaginar. Bert chegou a cogitar em alguns workshops dele que poderia ser até 7 gerações. Hoje a gente já percebe aí mais de 11 gerações. Então, se você imaginar 11 gerações, o que significa isso na prática da tua vida? 11 gerações, nós estamos falando de aproximadamente o quê? Quando o Brasil ia ser descoberto? Nossa, é muita coisa. Talvez, tá? Eu tô chutando aqui mais ou menos por cima, um cálculozinho de matemática. Sim. Que vai dar lá 1400, 1500. O que essa galera viveu nessa época? Escravidão, dificuldades, ou talvez lados positivos também, né? Mas como era a vida familiar? Tudo isso gera grandes influências no teu código, quando principalmente mexe com as suas emoções. Então, é só você olhar para a tua própria experiência de vida. Me conta sobre os teus últimos 10 anos. O que você vai me falar? Você vai me falar os fatos mais marcantes. Impactantes, né? E o que é mais impactante? É aquilo que mexe com as tuas emoções. Seja bom ou ruim, né? Conseguir um carro novo, conseguir um emprego novo, conseguir um novo trabalho, ou perdi o meu casamento, enfim. Tudo aquilo que mexe. Então, isso fica registrado. E isso é passado de geração para geração. Então, muitas vezes hoje, as pessoas, por exemplo, um dos maiores problemas que eu vejo, os dois maiores problemas que eu inclusive sou
procurado para atender. Ou é conflitos familiares, certo, ou é questões financeiras. Esses são os dois. E aí, quando você olha para essa ancestralidade, você vê que é justamente isso que tinha, né? Nossa. Tinha muitos conflitos dentro da família, por quê? Porque as próprias pessoas não sabiam como lidar. Hoje já existe muito mais conhecimento, já ficou mais fácil, mas ainda mais assim acesso, é difícil. Né? E tinha justamente a questão financeira. Então isso ainda continua reverberando de uma forma muito grande.